Existem dois tipos de pessoas neste mundo: aquelas que esperam o momento certo e aquelas que o criam agora mesmo. Aquelas que dizem, um dia eu faço isso, e aquelas que dizem, hoje é o primeiro dia. A única diferença entre o sucesso e o fracasso, entre o arrependimento e a realização, entre uma vida desperdiçada e uma vida plena, é a decisão de começar. A maioria das pessoas fica à margem da própria vida, vendo os dias, meses e anos passarem. Elas dizem a si mesmas que começarão quando se sentirem prontas, quando as condições forem perfeitas, quando tiverem mais tempo, mais dinheiro e mais apoio. Mas deixe-me dizer uma coisa: não existe momento perfeito, nunca existirá. Esperar é a maior mentira que você contará a si mesmo. Você acha que tem tempo? O tempo está passando a cada segundo. A cada momento em que você hesita, alguém está se adiantando. Alguém está agindo, alguém está se tornando a pessoa que você gostaria de ser. A única coisa entre você e a vida que deseja é a sua própria hesitação. E se hoje fosse o primeiro dia? E se hoje fosse o dia em que você parasse de dar desculpas? E se hoje fosse o dia em que você parasse de dizer, eu faço isso depois, e em vez disso dissesse, eu faço isso agora? Você não precisa de permissão para começar. Você não precisa do clima certo, ou da situação certa. Você precisa se mover. Você precisa dar um passo, não importa o quão pequeno, na direção dos seus sonhos, porque movimento cria momentum. Você não se sentirá pronto no início. Você não verá resultados da noite para o dia, mas se você se mantiver em movimento, você se tornará imparável. Pense nisso. Toda pessoa de sucesso que você admira já foi iniciante. Ela não tinha tudo planejado. Ela não começou com confiança, habilidade ou certeza. Ela começou com medo, com dúvida, com luta. Mas começou mesmo assim. Essa é a única diferença entre eles e aqueles que nunca conseguem. Nunca haverá um momento perfeito para começar. O momento em que você começa, esse é o momento perfeito. O primeiro dia na academia, o primeiro dólar economizado, o primeiro capítulo escrito, o primeiro plano de negócios esboçado, é isso que separa os sonhadores dos realizadores. Os que têm sucesso são aqueles que começam antes de estarem prontos. Você pode fazer uma lista de todos os motivos pelos quais deve esperar, ou pode simplesmente começar. Pode se concentrar nos obstáculos ou em encontrar uma maneira de superá-los. Pode deixar o medo controlá-lo ou usá-lo como combustível para se impulsionar para a frente. Cada desculpa que você dá hoje é um peso que o segura. Cada desculpa que você deixa de lado é um passo em direção à liberdade. Você não foi feito para viver uma vida de espera. Você não foi colocado nesta terra para ficar sentado esperando que um dia, de alguma forma, tudo se encaixe magicamente. Não é assim que funciona. Você cria seu futuro pelo que faz hoje. O sucesso não vem de desejar, vem do trabalho, do esforço, de aparecer todos os dias, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que está cansado, mesmo que é difícil, mesmo que ninguém está olhando. A diferença entre vencedores e todos os outros é simples. Vencedores não esperam, eles não pedem permissão, eles não esperam que a motivação chegue, eles agem. Então, deixe-me perguntar novamente, hoje é apenas mais um dia de desculpas ou hoje é o primeiro dia? Porque você não tem o para sempre, você só tem o agora. E agora é o momento que pode mudar sua vida. Você tem duas escolhas, permanecer o mesmo ou dar um passo à frente. Continuar esperando ou começar a se mover. Diga um dia ou diga primeiro dia, porque a verdade é que a cada segundo que você hesita, você está fazendo uma escolha. Você está escolhendo esperar, você está escolhendo deixar o medo vencer, você está escolhendo ficar exatamente onde está. E se você continuar fazendo essa escolha, se continuar dizendo um dia, então o um dia se tornará nunca. Pense nisso. Realmente deixe isso penetrar. Quantos sonhos morreram porque alguém disse, eu faço isso depois? Quantas oportunidades escaparam porque alguém estava esperando o momento certo? Quantas pessoas olham para trás em suas vidas, cheias de arrependimento porque nunca deram o salto? Você não quer ser essa pessoa. Você não quer acordar daqui a 10 anos e perceber que nada mudou. Você não quer se olhar no espelho e ver alguém que poderia ter sido ótimo, mas teve medo de tentar. Então, o que está te impedindo? Medo? Dúvida? A voz na sua cabeça que diz que você não é bom o suficiente, que não está pronto, que vai fracassar? Deixa eu te dizer uma coisa. Essa voz é uma mentirosa. Essa voz está te mantendo pequeno.
Essa voz está te mantendo preso. Essa voz é a razão pela qual tantas pessoas nunca atingem seu potencial. Você precisa matar essa voz. Você precisa calá-la e substituí-la por algo mais forte. Algo que diga, eu vou descobrir, eu vou encontrar um jeito, eu não vou parar. Porque aqui está a realidade. Cada desculpa que você dá é uma corrente. Uma corrente que te impede de ter a vida que você quer. Uma corrente que te impede de ser a pessoa que você deveria ser. E cada vez que você decide agir, cada vez que você decide seguir em frente, cada vez que você decide dizer primeiro dia em vez de um dia, você quebra uma corrente. Toda pessoa de sucesso que você admira enfrentou dúvidas, medos, contratempos, fracassos, mas elas continuaram em frente, elas continuaram aparecendo. Elas continuaram lutando pelo sonho quando ninguém mais acreditava nelas. Elas apostaram em si mesmas. E é exatamente isso que você precisa fazer. Porque ninguém virá te salvar. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai acordar uma manhã e te dar a oportunidade perfeita. Você tem que criá-la. Você tem que construí-la. Você tem que assumir a responsabilidade pela sua própria vida. E isso começa hoje, não amanhã, não na semana que vem. Hoje. Então, como é isso? Significa dar o primeiro passo, por menor que seja. Significa assumir o compromisso consigo mesmo de não recuar, de não desistir, de não dar desculpas. Significa entender que o caminho à frente será difícil, que haverá dias em que você vai querer desistir, mas não vai porque já tomou a decisão. Hoje é o primeiro dia. E toda vez que você sentir vontade de desistir, toda vez que sentir vontade de voltar aos velhos hábitos, toda vez que sentir vontade de esperar até o momento certo, lembre-se disso. Um dia ou o primeiro dia. Você decide. Você quer ter sucesso? Você quer mudar sua vida? Pare de esperar. Pare de dizer a si mesmo que amanhã é o dia. Pare de mentir para si mesmo que você vai começar quando as coisas estiverem mais fáceis, porque as coisas nunca serão mais fáceis. Você só precisa ficar mais forte. Força não é algo com o que você nasce, é algo que você constrói, é algo que você conquista. E a única maneira de conquistá-la é começando. Você não precisa do plano perfeito. Você não precisa de todas as respostas. Você não precisa estar pronto. Você só precisa dar o primeiro passo. Porque uma vez que você dá, o impulso entra em ação. Você começa a sentir o poder da ação. Você começa a perceber que esperar era o verdadeiro inimigo, que a hesitação era o que te segurava o tempo todo. Não há segredo, não há atalho. O único caminho para o sucesso é através da ação, através da consistência, através da presença dia após dia, mesmo quando é difícil. Então, o que vai ser? Você vai continuar vivendo no ciclo de espera, de esperança, de desejo, ou você vai quebrar o ciclo e assumir o controle? Porque tudo o que você quer está do outro lado da ação. Chega de um dia. Chega de esperar. Hoje é o primeiro dia. Agora vá fazer valer a pena. Quando você decide que hoje é o primeiro dia, tudo muda. Sua mentalidade muda. Você para de encarar os obstáculos como motivos para desistir e começa a vê-los como desafios a serem superados. Você para de culpar o seu passado, as suas circunstâncias ou a sua falta de recursos. Você começa a assumir a responsabilidade pelo seu futuro. Há poder em começar. Mesmo que você não tenha um plano perfeito, mesmo que não tenha tudo planejado, mesmo que esteja com medo. Porque a ação vence a inação todas as vezes. Mas a maioria das pessoas não começa. Elas deixam o medo paralisá-las. Elas deixam a dúvida se instalar. Elas dizem a si mesmas que, e se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? E se as pessoas me julgarem? Você quer saber a verdade? Você vai falhar. Você vai lutar. As pessoas vão duvidar de você. Haverá dias em que você se questionará se tem o que é preciso. E tudo bem. Porque o fracasso não é o oposto do sucesso. Faz parte dele. Toda a grande história de sucesso é construída sobre uma base de fracassos, erros e contratempos. Mas aqueles que têm sucesso são aqueles que se recusam a parar. Pense nisso. Quantas vezes você pensou em mudar de vida, em ir atrás dos seus sonhos, em sair da sua zona de conforto e não o fez? Você adiou, deu uma desculpa, se convenceu de que não era o momento certo. E agora, aqui está você, ainda esperando, ainda desejando, ainda preso no mesmo lugar.
Quanto tempo mais você vai esperar? Porque aqui está a verdade. O tempo não espera por você. A cada segundo que você hesita, alguém está lá fora trabalhando. Alguém está lá fora agindo. Alguém está lá fora transformando o seu um dia no primeiro dia. O tempo está passando. Então o que você vai fazer? Vai continuar dizendo a si mesmo as mesmas velhas desculpas? Ou vai tomar a decisão de que hoje é o dia em que tudo muda? Porque se você não agir agora, quando? Daqui a um ano você poderá olhar para trás orgulhoso de quão longe chegou, ou poderá estar exatamente no mesmo lugar, com exatamente os mesmos arrependimentos, ainda dizendo, um dia. Seu eu futuro está observando você agora mesmo. Ou ele vai te agradecer por começar hoje, ou vai te odiar por esperar. Qual será? Faça-o hoje valer a pena. Não amanhã, não algum dia, agora mesmo. Levante-se, tome uma atitude, faça o trabalho, porque este é o seu momento, esta é a sua chance. E desta vez você não vai desperdiçá-la. Chega de um dia, hoje é o primeiro dia, agora vá e faça acontecer. No momento em que você se compromete com o primeiro dia, você entra em uma nova versão de si mesmo. Uma versão que não espera, uma versão que não hesita, uma versão que sabe que o único caminho a seguir é através da ação. E deixe-me ser claro, isso não será fácil. Você vai acordar amanhã e a dúvida tentará voltar. Seus velhos hábitos, sua zona de conforto, suas desculpas, todos estarão esperando por você. Eles vão sussurrar, comece amanhã. Mas você é mais forte do que isso agora. Você sabe a verdade, amanhã é uma mentira. Amanhã é a desculpa que mantém as pessoas presas. Hoje é a única coisa real. Então, quando você acorda e aquela voz na sua cabeça lhe diz para esperar, você responde, não, eu começo agora. E então, você dá um pequeno passo. Talvez seja acordar uma hora mais cedo para trabalhar no seu sonho. Talvez seja dizer não às distrações que desperdiçam seu tempo. Talvez seja escolher o caminho mais difícil quando o caminho mais fácil está chamando o seu nome. O passo não precisa ser perfeito, só precisa ser para frente. Porque quando você dá o primeiro passo, algo incrível acontece. Você prova a si mesmo que pode. Você cria impulso. E impulso é o segredo de tudo. Os vencedores não são os mais inteligentes, os mais fortes ou os mais talentosos. Eles são aqueles que continuam. São aqueles que dão outro passo, e outro, até que o que antes parecia impossível se torne sua nova realidade. Então a questão é, o quanto você quer isso? Você está disposto a superar a dúvida, o medo, o desconforto? Você está disposto a assumir o controle da sua vida, não importa quais obstáculos estejam no seu caminho? Ou vai continuar esperando, observando, desejando, enquanto outra pessoa vive a vida que você teve medo de perseguir? Porque não se engane, alguém lá fora está fazendo o trabalho. Alguém lá fora está começando hoje. Alguém lá fora está tornando o seu sonho realidade. Por que não você? A única diferença entre a pessoa que tem sucesso e a pessoa que não tem é a decisão de começar. E você tem esse poder agora. Não amanhã, não depois, não um dia, agora mesmo. Então vá, dê o passo, faça o trabalho. Faça de hoje o seu primeiro dia e nunca olhe para trás. Uma vez que você se compromete com o primeiro dia, algo muda dentro de você. Você começa a perceber que está no controle, ninguém mais. Não suas circunstâncias, não seu passado, não seus medos, você. Por muito tempo você deixou a dúvida, o medo e as desculpas segurarem o volante da sua vida. Mas hoje você assume o volante. Hoje você decide para onde está indo. E aqui está a verdade. Não há como voltar atrás. Depois de escolher a ação, a disciplina, a se tornar mais em vez de permanecer o mesmo, não há como se contentar em esperar novamente. Mas não se deixe enganar. Este caminho vai te testar. Você terá dias em que questionará tudo. Dias em que o progresso parecerá lento demais. Dias em que você desejará desistir. E nesses dias, você terá duas escolhas. Uma, ceder, voltar a ser o antigo você, voltar a dizer um dia. Ou 2, continuar insistindo, continuar aparecendo, continuar provando a si mesmo que você é diferente agora. A segunda escolha é a que constrói campeões. A segunda escolha é a que separa os vencedores dos desistentes. Porque qualquer um pode se motivar por um dia.
Qualquer um pode começar forte, mas nem todos conseguem se manter consistentes. Nem todos têm a disciplina para continuar quando ninguém está olhando. E é isso que o tornará diferente. Quando a empolgação acabar, quando a motivação acabar, quando o progresso desacelerar, você continuará avançando de qualquer maneira. Porque isso não se trata mais de motivação. Trata-se de quem você está se tornando. A versão de você que não para, que não desiste, que não aceita desculpas. Você não espera pelo momento perfeito, você o cria. Você não espera por oportunidades, você as constrói. Você não deseja o sucesso, você trabalha por ele, todos os dias, aconteça o que acontecer. E logo você começará a notar algo. O seu antigo eu, aquele que esperou, aquele que hesitou, aquele que sempre dizia um dia, essa pessoa começará a desaparecer. E em seu lugar, um guerreiro, um líder, um finalizador. O tipo de pessoa que realiza. Então, não olhe para trás, não hesite, não duvide. Sua hora é agora. Chega de esperar, chega de duvidar, chega de desejar. Este é o seu primeiro dia, e deste momento em diante, você é imparável.